Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim, boa noite. Eu quero compartilhar com você a informação que está aqui no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28. Não apenas o versículo bíblico, mas como a mensagem que Deus quer trazer para nós através desses versículos bíblicos. Aqui a partir do versículo 28 está escrito: E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam passando diante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do termo deles. Eu acho extremamente interessante esse relato bíblico, pelo seguinte: Jesus entra no barco, vai para o outro lado do mar com os discípulos, mas não, na verdade, do lago que se tratava de água doce. E ao chegar do outro lado, é recepcionado por 2 endemoniados, pessoas que costumavam andar nos cemitérios, babando, sangue na boca, sangue nas unhas, que andavam em suas mãos com paus, com pedras, com aparência tão estranha e tão terrível, que a maioria das pessoas, se não todas, tinha medo de passar por onde aqueles rapazes estivessem, porque a sua própria integridade física estaria ameaçada diante daqueles rapazes. Quando Jesus desce do barco, junto com os discípulos, são esses 2 que estão ali para recepcioná-los. Claro, os discípulos não tiveram dúvidas. Perna para que te quero. Fugiram. Depois que correram alguns metros, perceberam que Jesus não estava entre eles. Não era característica de Jesus fugir de problema. Jesus não tinha esse comportamento. Os discípulos, então, envergonhados, agora voltaram. Poxa, a gente fugiu, deixou o mestre lá. Quando voltaram, encontraram Jesus com aqueles 2 homens ali ajoelhados diante dele. E aqueles 2 homens, ao olhar para Jesus, perceberam que estava ali alguém que poderia ajudá-los. Mas no momento que aqueles rapazes iriam dizer: Senhor, salva-nos, eles foram possuídos pelos demônios que os atormentavam o tempo todo. E em vez de pedir ajuda, eles disseram impropérios, falaram palavrões. Mas sabe o que é interessante disso aí? Jesus não levou em consideração o que eles estavam dizendo. Jesus levou em consideração o que eles queriam dizer. Jesus tinha essa característica. Jesus, na verdade, ele olhava muito mais a intenção do coração do que, às vezes, um descontrole emocional, coisas dessa natureza. É muito comum a gente abre a boca e fala não exatamente o que está no nosso coração. Às vezes a gente fala algo que não queríamos falar, resultado de uma frustração, de uma fobia, de um complexo, de um trauma, de um medo. Bobagens que às vezes até nos arrependemos. E que bom que Jesus não é como nós. A gente fica zangadinho com qualquer coisa. Olha, ele falou assim, não vou mais falar com ele. E às vezes o outro até já se arrependeu, só está constrangido de nos pedir desculpas. Jesus, ele na verdade tem uma visão muito mais ampla. Ele olha o que está por detrás, na verdade, da intenção. E com essa perspectiva a respeito do ser humano, Jesus agora, ele faz o milagre. Ele não se detém nas palavras. Ele vai além delas. E, portanto, cura aqueles rapazes. Mas atenção para um detalhe muito importante. Quando ele cura aqueles rapazes, os demônios que estavam ali disseram: olha, se vai nos expulsar, nos manda para aquela manada de porcos. E parece que Jesus, ingenuamente, aceita a proposta e manda os demônios para aqueles porcos. Os porcos se precipitam de despenhadeiros abaixo e morrem. No Evangelho de Marcos nós encontramos o registro que se tratava de aí pelo menos 2.000 porcos. Essa atitude de Jesus parece ser incoerente. Porque se você imaginar que nós tínhamos ali 2.000 porcos, cada um pesando aí aproximadamente 60 quilos, Jesus teria desperdiçado 120 toneladas de carne vermelha. Ora, carne vermelha era artigo de luxo. Tanto é assim que o peixe era uma comida mais barata que normalmente chegava à mesa do pobre. Carne vermelha, nem tanto.
É por isso que mais tarde, alguns anos depois que Jesus morreu, se instituíram essa tradição de se comer peixe na Semana Santa, porque peixe representava uma comida barata, uma comida de pobre, fazendo um link aí com a humildade, com a pobreza, com a simplicidade de Jesus. Hoje não tem mais nenhum sentido, na verdade, comer peixe na Semana Santa como símbolo de pobreza, de humildade, né? Na Semana Santa, aliás, o peixe custa 3 vezes mais que o quilo do frango. Mas voltando cá a Jesus, como que Jesus faz uma coisa dessa? Como que Jesus dá um prejuízo desse? Ele não se importa com desperdício? Isso não está coadunando com o comportamento dele quando ele fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão enorme. Ao final da refeição, Jesus mandou que os discípulos recolhessem o resto que havia sobrado. Veja, Jesus estava mandando recolher comida que as pessoas, inclusive, já tinham tocado. Mas Jesus disse, olha, não podemos admitir o desperdício. Muitas pessoas estão precisando de alimentos e a gente não pode, na verdade, ser perdulário dessa forma. Aí veja que coisa interessante. Cá, agora, ele joga tanta comida fora. Existe uma explicação. Na verdade, os judeus não comiam carne de porco, não fazia parte do cardápio dos judeus e muito menos de Jesus, em conformidade com o que está em Levítico capítulo 11. Até hoje, na verdade, os judeus não comem carne de porco. E outros povos também, como por exemplo os islâmicos, também não comem carne de porco, os adventistas do 7º dia não comem carne de porco. Então, assim, para Jesus, a carne de porco não era um bem, era um mal. Para alguém que estava com fome, na concepção de Jesus, comer carne de porco não seria resolver um problema, seria adquirir um problema ainda muito maior. E Jesus, ele não tinha medo de mostrar no que ele acreditava. Jesus não tinha medo de mostrar as suas credenciais. Sou assim e isso aqui eu acho que não serve. Mesmo que isso fosse causar depois um tremendo problema. E causou. E nós vamos falar a respeito dele. Agora, eu queria atentar para uma outra coisa. 2.000 porcos morreram porque 2 homens foram curados. 2 homens foram libertos. Um dia Jesus falou assim, não há quem tenha deixado pai e mãe por amor do Evangelho que receba já nesta vida 100 vezes mais e no futuro a vida eterna. Veja como isso está em harmonia com o comportamento de Jesus agora. Para cada homem, 1.000 porcos, não apenas 100, 1.000 porcos. 12.000 porcos por 2 homens. Sabe que importante lição Jesus estava deixando? Se você lembrar da parábola do filho pródigo, o filho pródigo, quando estava cuidando de porcos em uma cidade devastada por uma crise econômica, o filho pródigo estava comendo a comida dos porcos, que na verdade tinha sido destinada para os porcos. Naquele contexto, para o dono dos porcos, o filho pródigo valia igual ou menos que um porco, porque a comida que ele comia era comida de porco. Agora Jesus deixa claro, para Deus, um homem vale muito mais do que 1.000 porcos. Enquanto que para o homem, o ser humano vale tão pouco. Para Deus, o ser humano vale muito. E Jesus sabia que essa valorização iria lhe custar alguma coisa. Não demorou muito para que os donos dos porcos e seus jagunços se reportassem a Jesus. E olha, você mal chegou aqui e já causou um prejuízo financeiro tremendo. Aqueles homens só não foram com violência para cima de Jesus porque eles ficaram sabendo do relato sobrenatural que havia acontecido. Naturalmente tinham que ir com uma certa cautela. Perceberam que não estavam falando com qualquer pessoa, mas foram claros. Nós não o queremos aqui, nem você e nem os seus homens. Coisa interessante, né? O dono do universo estava sendo expulso daquele espaço geográfico. Mas interessante que Jesus, ele não fez nenhuma objeção. Ok, eu vou embora. Eu penso que nesse momento o diabo deve ter triunfado. Ah, yes! Saí ganhando. Ele veio aqui pregar o Evangelho, mas se deu mal. Ele não vai conseguir. Fez bobagem. Está sendo expulso. Ninguém aqui vai ouvir falar nada de Evangelho.
E Jesus agora entrou no barco. Que o diabo não sabia é que Jesus, ele tem toda a visão do tabuleiro de xadrez. A vida é como um jogo de xadrez e Jesus conhece todas as peças. Ele conhece todos os movimentos com antecedência. E quando o diabo pensa que está de boa, Jesus vai lá e dá o checkmate. Então olha o que aconteceu. Jesus entrou no barco quando os 2 homens que foram curados por ele agora disseram: Senhor, vamos contigo. Jesus: não vai não, vocês vão ficar aí. Mas vocês vão ficar aí. Senhor, nós não nos sentimos seguros aqui. Foi o Senhor que nos libertou. Não queremos ser atormentados pelos demônios de novo. Vocês vão ficar aí. O que vocês vão ter como segurança para que vocês não sejam atormentados de novo, vocês vão obedecer o que eu vou falar agora. Vocês vão ficar aqui, vocês vão pregar o Evangelho para todas as pessoas nessa região. Todo mundo vai ficar sabendo o que Deus fez na vida de vocês. Aquela era a única Bíblia que eles estavam recebendo. Jesus não deixou na mão deles a Torá, Jesus não deixou um texto escrito, não. Jesus deixou para eles a única Bíblia que poderia deixar. Obedeçam a minha palavra, pregue o Evangelho. Se aquela era a única Bíblia que eles tinham, era ela que eles iam seguir na sua cartilha ali exata. E aqueles homens, portanto, agora começaram a pregar o Evangelho para os seus vizinhos, parentes, amigos. Algum tempo depois, pouco mais de um ano, Jesus retornou àquela região. E quando Jesus voltou, que interessante, aqueles homens já tinham pregado o Evangelho de maneira tão tremenda, já tinham falado do poder de Deus para tantas pessoas, que uma multidão muito grande, eu não sei em termos percentuais o quanto isso representava daquelas pessoas que moravam ali, mas uma multidão muito grande veio receber Jesus com alegria, cheio de novas expectativas, com satisfação. E o diabo então percebeu que havia perdido. Ele pensou que tinha levado vantagem, mas ele não levou nenhuma vantagem. Porque quando Jesus dá um passo para trás, ele na verdade, ele faz isso para dar muitos e muitos outros para frente. Eu quero dizer aqui para você que Jesus, ele não perdeu o controle de nada. Jesus não perdeu o controle do ebola, Jesus não perdeu o controle da AIDS, ele não perdeu o controle da sua família, não perdeu o controle do seu filho, não perdeu o controle da igreja. Jesus não perdeu o controle do Estado. Às vezes nós temos a impressão que o caos que está nesse mundo, na escola, na família, na igreja é tão grande que Jesus na verdade entrou num barco, foi-se embora do planeta Terra e não vai mais aparecer aqui, e a Terra está entregue aos cuidados dos homens, perdido nesses bilhões e bilhões de outros corpos celestes que existem em nosso universo. Mas essa não é a verdade. Jesus, ele apenas se retirou um pouco, mas muito em breve ele vai voltar. Ele deixou uma mensagem para nós. Pregue essa mensagem para tantos quanto vocês puderem. Essa é a salvaguarda que vocês têm. Obedeçam a minha palavra. Prepare outras pessoas para o meu retorno, para que quando eu voltar, vocês não sejam os únicos que tenham sido salvos e libertos. Outras pessoas tenham ouvido o testemunho da libertação que vocês também receberam. E eu tenho o controle de todas as coisas, diz o Senhor. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem dizendo uma coisa para você. Olha, se porventura você está passando por um caos na sua vida, no trabalho, na escola, na universidade, no seu namoro, seja lá onde for, entenda uma coisa. Se você confiar em Deus, no fim, tudo vai acabar bem. Porque para aqueles que confiam em Jesus, no fim tudo acaba bem. Se tudo ainda não está bem, é porque o fim ainda não chegou. Quando chegar, tudo vai ficar bem. Muito em breve, Jesus vai chegar neste mundo aqui de novo. Que Ele me abençoe e abençoe você também. Um abraço.